Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal Educação Turística. O conteúdo que eu vou apresentar para vocês é o conteúdo referente à primeira oficina realizada presencialmente no município de São Pedro, que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2022. Então, neste ano de 2022, o projeto de educação turística nas escolas públicas no município de São Pedro, ele começa agora a tomar a fase da implantação. No ano de 2021, nós fizemos 4 oficinas, durante o ano, para trabalhar temas mais gerais com relação ao turismo, e trabalhando também alguns mais específicos, como o caso de patrimônio cultural, turismo rural, para poder então embasar propostas, projetos, que os professores então poderão desenvolver com os estudantes. E aí então o conteúdo, a gravação aqui para vocês é exatamente para ilustrar, esse processo então da elaboração do projeto e o andamento, de como vai ser o monitoramento do projeto ao longo do ano. Então, para iniciar, eu vou projetar aqui para vocês a minha tela com a apresentação que eu preparei. Então, estamos aqui. Eu acredito que já esteja aparecendo para vocês. Vou maximizar aqui a tela para ficar melhor. Pronto. Então, o conteúdo desta oficina é sobre os projetos de educação turística nas escolas da rede municipal de São Pedro, trabalhando então no ano de 2022, o processo da implantação. Eu sou o professor Ari da Silva Fonseca Filho, professor da Universidade Federal Fluminense, atuo dentro da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Aqui está o meu e-mail indicado, se acaso alguém queira entrar em contato, esclarecer dúvidas, estou totalmente disponível. Então, para a gente iniciar, eu faço uma breve recapitulação aqui, um breve resumo dos objetivos da educação turística. A grande finalidade é de sensibilizar os munícipes, os moradores e os turistas para o desenvolvimento sustentável do turismo, contribuindo para que todos desenvolvam comportamentos responsáveis e coerentes diante da atividade turística. Essa ideia de sensibilização, ela parte no sentido de que o munícipe, uma vez tendo contato com os conhecimentos de turismo, ou mesmo, entendendo um pouco mais sobre a sua cultura, ele entra num processo de conscientização que é muito mais amplo, e individual. O próprio indivíduo entra nesse processo e a partir das referências, dos repertórios, dos conhecimentos que ele vai acessando, ele vai se conscientizando. E no nosso caso, olhando para o município de São Pedro, é muito importante de pensar nos estudantes da rede pública, nos nossos estudantes das escolas públicas, que vão ter o acesso, então, aos conhecimentos turísticos e, a partir disso, eles vão saber um pouco mais sobre o seu próprio patrimônio cultural, as áreas naturais do município, a sua cultura, e, a partir disso, eles vão, então, se conscientizando, entendendo todo o valor que esse patrimônio cultural local tem. E assim ele pode sensibilizar outras pessoas, pensando dentro das famílias, ou mesmo quando eles receberem, porventura, algum turista ou algum visitante, chegando alguém de fora querendo conhecer o município, ele terá mais conhecimentos para poder indicar. E uma outra finalidade, um outro objetivo da educação turística é de trabalhar com os turistas que aqui chegam, Então, ter uma sinalização adequada, ter uma infraestrutura preparada para receber esse turista é algo essencial, mas o fator humano faz toda a diferença. Então, o contato com todas as pessoas ligadas à prestação de serviços dentro da área de turismo, são pessoas assim essenciais para que a gente possa
ter um turismo adequado, para que ocorra um desenvolvimento, né, adequado e sustentável no município. Então, a educação turística ela vai se pautar, né, nesses pilares e nesses sujeitos, né? Então, é muito importante que a gente pense neste processo de sensibilização. Ela não objetiva apenas formar pessoas que recebem bem turistas, né, mas também, no caso, os cidadãos que valorizem, né, e cidadãos que protejam todos os elementos que compõem o patrimônio cultural do município. Para tanto, o município, e aí eu abro parênteses para indicar que sim, é a gestão pública, mas também os empresários da área, né, as pessoas que estão trabalhando com a oferta turística, né, então estas empresas conhecidas como trade turístico e a comunidade em geral. E aí, para compor essa comunidade em geral, a gente inclui, né, toda a comunidade escolar, né? Então, os professores, os estudantes, e, obviamente, suas famílias, né? Então, a gente tem que pensar no município como um todo. E o município deve adotar estratégias para concretizar esse tipo de proposta. No caso do município de São Pedro, nós temos a integração das secretarias de educação e a de turismo, né, para que a gente possa, então, materializar propostas dentro das unidades escolares, né, e aí, no caso, as unidades atendidas pelo município, são as escolas municipais. As ações por meio de comunicação, redes sociais, a comunidade em geral muitas vezes acessam as redes sociais, né, e acompanham as publicações do município. Então, a partir do momento que a gente tem publicações com relação ao município, a comunidade está se informando, está acessando, então, informações sobre a história ou mesmo as atualidades, né, pensando nas transformações que o município sofre, né, passa constantemente. Os meios de comunicação também têm um papel muito importante nesse processo da educação turística, e aí a gente também inclui a ideia de projetos voltados para a formação de uma mão de obra, pensando em profissionais que vão atuar diretamente na área. Então, todo mundo que passa por esse processo está, né, dentro, então, desta educação turística. E os projetos educativos em escolas, né, no caso, a educação básica, trabalhando com a formação geral dos jovens, é um processo também da educação turística e é o nosso foco, né? Então tem a ver com o nosso projeto, é a nossa proposta. Então é de trabalhar essa educação turística voltada para a educação básica, né? Em especial, a gente trabalha com o Fundamental 2. Projetos de educação turística, então, eles devem visar propostas interdisciplinares, tendo engajamento de professores e alunos, né, sempre trabalhando com esse engajamento, com esse envolvimento, né, ele é voltado para os estudantes. E aí, no caso, esses estudantes, eles devem participar da proposta, tendo um protagonismo junto com os professores que serão os mediadores, né? Os responsáveis por mediar as propostas, readequar de acordo com os perfis dos estudantes, com os interesses, com as curiosidades e até mesmo as próprias limitações, porque às vezes esses estudantes eles não têm acesso a determinadas regiões turísticas do município, né, por diversos fatores aí, né? Pode ser pela distância, a questão do próprio deslocamento interno no município, né? A própria idade, que pode ser um fator restritivo. Então, a gente precisa pensar, né, em propostas que sejam acessíveis, né, para este público e até no sentido de engajá-lo para que ele se sinta ali pertencente, protagonista e que ele possa realmente investigar determinada realidade turística do município. Oferecer aos estudantes a oportunidade de construção do conhecimento por meio das pesquisas, promover a cooperação entre os envolvidos, né? É uma missão da educação, a gente tem que romper com a ideia da competitividade, né? Que a nossa sociedade incentiva tanto, né? E a gente pode olhar para o nosso próprio sistema de educação e é muito no sentido, né, da competição,
né? Basta a gente ver que em grande parte ali, né, das escolas, e aí a gente expande pensando nas universidades, existem vagas restritas. E aí então se gera, né, em todo o ensino, em especial na educação básica, uma competição no sentido, né, da delimitação dos melhores alunos, os que se destacam mais, até para que eles consigam ingressar, né, dar continuidade aos estudos e aí pensando no ensino superior. Então, infelizmente, o nosso sistema educacional ainda trabalha muito com a questão da competição e nós precisamos promover a cooperação nessa construção do conhecimento. É exatamente essa a nossa proposta. E tendo o comprometimento dos professores e dos alunos no desenvolvimento das tarefas. E é muito importante que nos projetos a gente tenha essas tarefas bem delimitadas, né? Definir o passo a passo de como vai ser desenvolvido e por quem, né, e distribuir as atividades, formando grupos, engajando professores ali da escola, né, eu posso até convidar professores que não estão, né, que não têm a formação inicial mais ligada com áreas, né, que dialogam com mais proximidade com o turismo, mas identificar que, de repente, dentro ali, né, da proposta, eu posso trazê-los também para esse trabalho. Projetos de educação turística, eles também devem ser direcionados para investigar a realidade do turismo local, tendo a identificação de um problema ou objetivos para se construir, então, uma pesquisa. Então, a essência, a razão de existir, né, ali de uma pesquisa é quando eu tenho um problema a resolver, a solucionar ou objetivos para cumprir. Então, quando eu vou bolar uma proposta, eu preciso pensar então nessas duas premissas. A temática central é o turismo, é trabalhar com segmentos, com tipologias, obviamente tendo então como pano de fundo a base, né, para estruturar essa proposta, a identidade local. Então eu preciso identificar qual é o perfil do município de São Pedro, localizado no interior de São Paulo. Então, qual é o perfil do município? E a partir deste perfil, né, olhando até para o fato de já ser uma estância turística desde 1979, existe esse reconhecimento, né, por parte do governo estadual, qual é o tipo de turismo que acontece aqui? Né? E aí pensando não em potencial, pensando no que é existente, no que já vem sendo desenvolvido ao longo dessas décadas, né? Então, um turismo muito voltado para a região da nossa cuesta, que é conhecida como a Serra de Itaqueri, a nossa serra, né? E também pensando na questão da ruralidade, num turismo rural, então além do ecológico, além da aventura, né, do turismo de aventura, também pensando no turismo rural. Mas também tem o turismo cultural, em especial olhando, né, para a parte da literatura, porque nós temos, né, personalidades muito importantes no município, né, que viveram aqui, que são são-pedrenses, né, e que têm uma expressiva produção literária. A gente usa muito o caso do nosso grande poeta, que é o Gustavo Teixeira, mas também a gente inclui a Maria de Lourdes Teixeira, né? Então, são duas personalidades extremamente interessantes para a gente poder pensar que o perfil e a identidade local também pode estar atrelado ao turismo literário, ao turismo cultural, né? Então, a gente tem isso também muito bem consolidado, levando em consideração que nós temos a semana literária dedicada à poesia mais antiga do país, né? Então, também é um elemento ali, um fator extremamente importante para a gente poder pensar nessa identidade local. Nós desenvolvemos, né, lá em 2009, 2010, o projeto Aprendiz de Turismo no município de São Pedro. Neste período, eu atuava dentro da Academia de Viagens e Turismo, né, existia então uma parceria com o Laboratório de Material Didático e Ensino de Geografia, dentro da Faculdade de Geografia da USP, né. Então, durante o meu doutorado, que eu fiz na Faculdade de Educação da USP, eu atuava também lá no LEMAD, né, que é esse laboratório, e nós desenvolvíamos então o projeto Aprendiz de Turismo.
e São Pedro integrou a proposta, né, e exatamente no ano de 2010, que foi o ano da implantação, nós tivemos a escola Iraci Bertoc como sendo a escola, onde foi desenvolvida a proposta de turismo verde. E naquele período nós tivemos estudantes do oitavo ano, nós tivemos um número de 35 alunos, que realizaram um estudo de caso com a Feira do Produtor Rural. Então, também tivemos professores envolvidos, né, e na liderança, duas professoras em especial, a professora Thalita e a professora Doriana, que foram as responsáveis por conduzir a proposta e nortear estes estudantes, né, para que eles fizessem, então, as pesquisas para identificar a feira do produtor rural, né, e esse espaço, né, que é um espaço tão importante para as famílias são-pedrenses, né, como sendo ali uma possibilidade de se pensar nesse turismo verde, né, num turismo responsável, num turismo que trabalha, né, com a agricultura, produtos hortifrutigranjeiros locais e que tem tudo a ver com o perfil desses estudantes da Escola Iraci Bertoc, que está localizada numa região que popularmente é conhecida como Alto da Serra, né, que seria então ali no alto, né, na região ali muito próxima, né, do Santo Antônio, né, nessa região então rural. E aí então esses estudantes são estudantes que ajudam muitas vezes, né, nas suas propriedades, nas propriedades de seus pais, e também atuavam, né, naquele período na feira do produtor rural. Então eles conseguiram trazer questões ligadas à cultura, às vidas, né, de suas famílias, e aí como seria então esse processo do atendimento a turistas e moradores no centro da cidade, na região então ali da Praça da Santa Cruz. O projeto, precisa ser, então, desenhado tendo uma metodologia, que pense, né, inicialmente em pesquisas bibliográficas, levantando, né, teorias, levantando publicações para poder pensar, né, na localidade a ser estudada, no tema, para poder estudar com os alunos, né, com os estudantes, quais são os temas centrais ali da tipologia, ou mesmo do segmento, né, do turismo, para desenvolver o estudo, traçar também algumas pesquisas documentais, né, de documentos que possam servir como uma base para o estudo, as pesquisas online, né, mas sempre com muito cuidado, tendo ali o acompanhamento do docente para que eles consultem fontes oficiais, fidedignas, né, para que a gente não tenha problemas com relação às informações utilizadas. E também o professor tem o papel de mediar esse processo até no sentido dessa apropriação, né, de que forma o estudante acessa, né, uma base online, né, e aí, a partir do acesso, como ele vai converter aquele conteúdo no trabalho, né, utilizar ali para o estudo. Né, a mesma coisa também as pesquisas iconográficas, trabalhando em especial, né, com os mapas, tendo o cuidado sempre de geolocalizar, sempre trazendo então ali mapas para que o estudo possa ser bem delimitado. Né? E esses mapas a gente pode solicitar na prefeitura ou mesmo, né, de modo mais amador, utilizando o próprio Google, né? Então, Google Maps, e aí sempre tendo ali o critério durante, né, o processo ali para utilizar, né, tendo o critério e o cuidado de sempre ter uma escala nesse mapa, né, para a gente poder utilizar depois, né, num trabalho escrito. As técnicas utilizadas, então, é muito interessante que a gente pense na faixa etária dos estudantes, né, e até nos interesses deles, nos próprios equipamentos, né, dependendo ali do aluno, se tem smartphone ou não, de que forma que eles vão utilizar alguns equipamentos e recursos tecnológicos para captar dados. Né? Então, a gente pode partir da ideia de entrevistas, mas ainda tendo em vista os cuidados, né, porque no presente momento ainda estamos vivenciando pandemia, então os estudantes precisam ter cuidados com relação à saúde, né, e também é interessante da gente mapear os potenciais entrevistados, porque muitas vezes, dependendo do tema, né,
se a gente está falando ali muitas vezes da realidade do município, se tem algo ligado ao patrimônio, a gente pode ter entrevistados dentro de casa. Então é muito interessante, né, que a gente faça, né, essa pesquisa inicial, essa sondagem inicial para saber, né, qual é o perfil desse entrevistado. E aí, a partir disso, de repente, a gente consegue, dentro da própria casa, entrevistar familiares para incluir no estudo. A elaboração de questionários, e aí pensando nas vias mais gratuitas, mais acessíveis, a gente pode pensar nos formulários online, né, e apenas estudar as estratégias para a aplicação dos questionários, né? Esse é um ponto muito importante. Podemos trabalhar com relatos de experiências, né? Esses relatos estão ligados às entrevistas, então uma pessoa conhecedora de determinado fenômeno, que vivenciou determinado fato, determinado acontecimento no município, de repente eles podem servir ali como sujeitos para trazer relatos sobre a experiência que tiveram com determinado tipo de turismo, determinado fenômeno na localidade. Os registros podem ser feitos em áudios, vídeos ou mesmo as fotografias, né? Então fica muito em aberto de acordo com o perfil dos meus estudantes. Os alunos mais velhos a gente, né, tem um pouco mais de liberdade, né? E obviamente alguns deles já têm mais recursos, inclusive pensando, né, no próprio smartphone, na própria tecnologia que eles dispõem para realizar registros. Mas nada impede dos registros também serem em formato de desenhos, né, dos estudantes poderem desenhar a paisagem, desenhar determinadas localidades. Então, eu tenho diversas formas para realizar os registros, né? Então, vai, né, da equipe de professores responsáveis pela proposta desenhar o que seria, então, o ideal ali para os seus estudantes. A estrutura, então, partindo de uma introdução que apresente o que vai ser o tema estudado, aí desenvolvendo a proposta com a descrição da localidade, potencial turístico do município. A partir do momento que a gente tem ali já os formulários desenhados, as técnicas que vão ser empregadas, então descrever as pesquisas, o engajamento, o envolvimento dos alunos e o acompanhamento dos docentes, né? Também é importante destacar contribuições e a validade da proposta para a formação geral dos estudantes, né? Um ponto extremamente importante. Registrar as percepções individuais dos estudantes sobre o estudo desenvolvido, aprofundamento na temática por meio das pesquisas, das aulas, se houve uma pesquisa de campo, o aluno se engajou, então é muito interessante ter um feedback dele a partir desse campo. Esse campo pode ser organizado com um grupo, tendo um suporte da secretaria, pode ser a de educação ou mesmo a de turismo, né, mas também pode ser individual dependendo da faixa etária do estudante, né, como eu falei. O aluno tendo mais idade, ele tem mais liberdade, então ele pode até desenvolver isso com mais tranquilidade. Né? Tendo menos idade, a gente precisa ter um controle, um cuidado, uma responsabilidade maior. Né? Então, se de repente tem um campo que é orientado pela escola, então ter o acompanhamento, a mediação ali do docente. Sendo pesquisas feitas dentro das casas, né, nas vizinhanças, aí a gente até pode ter um pouco mais de liberdade, mas sempre tendo orientações, né, de adultos, né, dos familiares, dos pais responsáveis. A análise e avaliação das experiências obtidas, então, a partir, né, de todos esses relatos, a gente já consegue desenvolver as análises e as avaliações e sempre trazendo os resultados a partir, então, dos alunos, dos próprios professores, das escolas, a comunidade, o município. Né, tentar trazer, então, ali as transformações, né, os olhares, o que a gente conseguir a partir, então, da pesquisa que foi proposta. E aí a finalização com considerações finais, retomando então essa avaliação, concluindo com os resultados obtidos com a pesquisa. E aí é importante também ter ali um tom mais pessoal do docente ou dos professores, né, dos estudantes, para a gente poder então finalizar e pensar se de repente esse projeto ele mexeu, ele mudou com, né, ali a vida das pessoas, né? Pode parecer um pouco utópico, mas os projetos eles muitas vezes têm essa finalidade e eles
eles podem transformar, né, seja a unidade escolar, o entorno dela, a vida ali do estudante, às vezes até do próprio professor, a partir das percepções, do engajamento, das transformações desses alunos, né, da evolução, do crescimento dos estudantes. Então, tudo isso pode servir ali como pontos interessantes para poder finalizar a proposta. Indicar as referências consultadas. Então, esses tópicos todos são ideias gerais para se incluir na proposta, né, no projeto. E aí, quando concluir, né, montar um relatório atendendo esses tópicos. E vocês podem organizar enumerando, vocês podem montar as sessões, capítulos, fica tudo muito livre, tá? Apenas se atentem a esses tópicos para ter ali como um conteúdo, né? Então, descrevendo o que foi o projeto, o engajamento, o envolvimento e os resultados obtidos. Algumas propostas desenhadas para 2022, eu compilei aqui o que eu recebi, né, ali prontamente. É óbvio que tem novos projetos já sendo elaborados, então eu fiz um resuminho, né, alguns não entraram neste momento, mas futuramente eu vou complementar. Então, só para que vocês tenham uma ideia, né, então iniciando pela escola, né, Ricardo de Paiva Lima Bezin, a professora Mina, ela então ficará responsável por um trabalho intitulado Selando Amizades, né, que traz ali um trabalho que visa a produção textual dos estudantes, é um trabalho que já vem acontecendo, né, há mais ou menos uns 3 anos, e aí ela já definiu então um público, né, que é o quinto ano, né, tanto A quanto B, né, que ela vai desenvolver então a proposta. Na sequência temos a escola professora Maria de Fátima do Amaral, a professora Renata Valéria de Souza Lopes, então ela traz ali o projeto, né, que vai ser ali mais ou menos na linha de turismo local, trabalhando com o patrimônio, e o público dela é o terceiro ano A. Depois Iraci Bertocchi, né, com duas professoras, a Catarina Aparecida Bontorin Santos, que traz o título Trilha à Mata com Almoço Caipira, né, trabalhando com o turismo rural, e o público é o nono ano. E a professora Valéria, ela traz informações sobre pontos turísticos do Alto da Serra, trabalhando com a temática da oferta turística. O público dela é o quinto ano. Então, como vocês podem ver, algumas informações ficaram até em aberto, né, como é o caso aqui da professora Maria de Fátima do Amaral, né, deixei mais em aberto ali a questão do projeto. E isso, óbvio, né, cada professor então complementa, depois ao final, quando eu tiver a lista já completa, finalizada, aí num futuro eu posso disponibilizar, né, para os professores que integram a proposta de São Pedro. No caso da escola Gentila Yolanda Silva Frari, os professores Gabriel, né, que está engajado, e a professora Iara, eles vão desenvolver o projeto ligado a roteiro turístico. Vai ser um roteiro turístico voltado para o público de sexto a nono anos, né? Então, eles vão trabalhar com estes públicos, né? Então, a gente tem uma diversidade de idades, inclusive, né? E aí eles vão propor, então, uma ideia de roteiro. A mesma coisa o Guido Dante, né? Então a professora Thais de Santos Rocha, ela propõe também um roteiro, uma roteirização. Deixei aqui como público em aberto, porque ainda não houve uma especificação, né, com relação ao público, então ainda fica em aberto. E a professora hoje atua como coordenadora, né, e ela tem a formação em História, né. Houve uma predominância aqui de propostas, né, de professores da Geografia, mas a gente também tem professores com outras formações, né, como eu falei, lá de início, produção textual, aqui já tem da História, então a gente tem também essa abertura. Na escola municipal Gustavo Teixeira, professores, né, o professor Gabriel, o professor Guilherme, eles vão desenvolver o projeto também na área, na linha temática do roteiro turístico, né, então trabalhando com públicos diversos do sexto, do oitavo e do nono ano, né, então a gente tem aí uma diversidade também. Na sequência, né, a gente tem o Abdala, que daí a professora Vera Lúcia Rodrigues Nicoletti, ela vai desenvolver o projeto de roteiro turístico também, com o público em aberto. Então, para a gente finalizar, as unidades escolares, elas têm a liberdade de planejar a proposta de educação turística,
tendo em vista os seus próprios interesses com relação ao turismo local. E quando eu falo seus próprios interesses, é considerar os interesses dos estudantes também, né? Então, as dúvidas, os questionamentos, as curiosidades sobre o turismo local, a gente pode contemplar numa proposta de educação turística no município, em especial na unidade escolar. A integração das atividades de turismo, com disciplinas do currículo, também é algo extremamente interessante. Então, se a minha proposta, ela versa em áreas naturais, eu posso pensar nas disciplinas mais ligadas às questões ambientais. Se estiver mais ligada a patrimônio, eu posso pensar na história, né, e assim por diante, né. Tudo implica na redação, então a gente pode contar também, né, com língua portuguesa, se de repente eu quero trabalhar ali com propostas para atender turistas estrangeiros, eu posso trazer idiomas para a proposta. Então fica tudo muito livre e o professor tem essa liberdade de desenhar com os seus estudantes a proposta. No caso, esse desenvolvimento de propostas com os estudantes, o professor precisa ter em mente que visa incentivar, né, o jovem a conhecer com mais profundidade o município, né, o turismo do município. As propostas na área de produção textual, oferta turística, turismo rural e patrimônio cultural, né, essas propostas todas elas, nos norteiam até para a gente poder pensar em novas ações. Então, uma nova ação a gente já sabe, né, que a próxima oficina ela vai versar com relação a roteiros turísticos, porque houve uma concentração, né, de propostas ligadas a roteiros. E esses roteiros, obviamente, eles vão trabalhar com a oferta turística do município. Eles vão trazer questões do turismo rural, até mesmo de ecoturismo, né, do patrimônio cultural. Então, o que os professores precisam fazer agora, né, o que vocês precisam agora se organizar com as unidades escolares e até para ter demandas, né, para enviar para a Secretaria de Educação e de Turismo, é pensar em como viabilizar esses roteiros. Então, o nosso próximo encontro em junho, né, eu falo, né, porque estamos ainda distantes, né, não sei quando vocês vão acessar esse vídeo, mas no mês de junho nós teremos então, no dia 14, uma oficina específica para discutir roteiros turísticos. E aí então seria interessante de vocês já terem ali algumas informações sobre a viabilidade da proposta. E aí a gente vai desenhar com vocês, né, os roteiros ali, dando as bases, né, subsídios ali para vocês poderem pensar individualmente em cada um dos roteiros propostos. E aqui estão as referências, né, então para que vocês saibam, né, o que eu utilizei aqui para compor esta fala, né, indico, tenho já a indicação, né, dos meus artigos, da minha própria tese de doutorado, que eu defendi na Faculdade de Educação da USP, e lá eu trago também a informação e tem a parte sobre São Pedro, né, então vocês conseguem acessar facilmente pelo Google, vocês localizam. Então é isso, então o que eu tinha para falar aqui com vocês, né, para nortear esse início das oficinas, né, é basicamente então isso. Eu também, para complementar, né, esta fala, eu vou apresentar um caminho, né, um canal ali de comunicação que nós teremos, que vai ser então via o Classroom, né, então é uma proposta aí para a gente dar continuidade, né, aos nossos trabalhos, né, eu vou aqui encerrar, e aí então via o Classroom a gente consegue dar a continuidade monitorando os projetos. Então eu vou fechar aqui, vamos ver se ele se comporta. Pronto, então vou tentar voltar aqui. E aí, continuando a nossa gravação, se meu computador permitir, vamos lá, tecnologia, eu volto para cá.
E aí eu indico para vocês, que a gente vai ter então esta via de comunicação que vai ser exatamente o Google Classroom. Então, depois eu vou coletar os e-mails do grupo de São Pedro, né, dos professores, e aí vou incluir vocês aqui, e aí vocês então poderão, né, via essa abinha aqui de atividades, incluir os projetos das escolas ou os projetos individuais do professor, né? Então, só para que vocês verifiquem a atividade, né? Então, eu estou colocando aqui, eu não atribuí ainda a nenhum estudante, porque a gente ainda está compondo aqui o grupo. É só mais para ilustrar. Então, tem aqui a ideia da estrutura, a parte do desenvolvimento, a descrição, contribuições, as percepções, análise, resultados e considerações finais, e aí fecha com a parte das referências. Então, eu vou deixar isso aqui disponível. Aí a gente, então, assim que eu conseguir colocar, né, os professores da rede que fazem parte da proposta de educação turística, vocês já podem publicar aqui para que a gente faça um monitoramento dos projetos. E assim a gente caminha o ano de 2022 desenvolvendo as propostas, tá certo? Então é isso. Então fica disponível e também dentro do Classroom eu devo colocar os links das oficinas do ano anterior para as pessoas que tiverem a curiosidade, né, de acessar, né, no caso digo as pessoas do município de São Pedro que estejam ligadas à educação, elas vão poder então assistir e entender a dinâmica inicial para poder compor então um projeto e desenvolver nas escolas com os estudantes. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.